Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição de TVja. Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio, e às sextas-feiras eu repasso a semana com o Carlos Graeli. Tudo bem, Graeli? Tudo bem, Silvio. Graeli, pouco antes deste programa, o governo anunciou, o governo interino anunciou o tamanho do rombo, a herança deixada pelo PT. 170 bilhões de reais. 0,5. Abemos rombo, Silvio. Bom, para quem estava projetando um rombo de 96 bilhões, quase dobrou, né, Silvio? Então... Chega a fazer algum sentido aquele papo da ex-presidente Ato Falho, ainda presidente Dilma Rousseff, presidente afastada, de quando atingirmos a meta, dobraremos a meta. Olha aí, era isso que ela queria. Pronto, ficou claro que ela queria. Muito agora bem, tá Silvio. Explicado, você decifrou a frase, é isso aí mesmo. O governo interino aí, né, a nova gestão, passou uma semana escarafunchando as contas deixadas por Dilma e seus ministros. Eles falaram, olha, não é realista esse déficit, né, aquela conta de receitas menos gastos, ou seja, tem mais gastos do que receita nesse caso, tem um buraco, né? Não é realista esse déficit que estão apontando de 96 bilhões, é mais. Daí a cada dia vi uma notícia, bom, estamos estimando em 120, estamos estimando em 150, ontem começaram a estimar em 200. Daí hoje veio aquilo que o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e o Romero Jucá, ministro do Planejamento, que fizeram o anúncio juntos, né, chamam de estimativa realista. 170,5 bilhões de reais de rombo nas contas públicas. É muito dinheiro, né, Silvio? Então, eu acho que não dá mais para dizer que era lero-lero da oposição, que era má vontade com o governo Dilma. Está aí provado que tinha um desperdício escabroso, uma desgovernança generalizada pelo Planalto, que se traduz nesse número estratosférico, né? E essa conta, Grebe, não inclui a Eletrobras, porque ainda não é possível saber o tamanho do rombo da Eletrobras. Pois é, tem a seguinte questão ainda. Não só a Eletrobras, como outras estatais, como a Petrobras, estão com as contas também em frangalhos. Elas estão numa situação de penúria tal que é muito provável que seja preciso pôr dinheiro nessas estatais, fazer alguma espécie de aporte de capital, para que elas também consigam sanear suas finanças. Qual é o tamanho disso? Tem gente falando em 300 bilhões de reais para os próximos anos, para você pôr em ordem Eletrobras, Petrobras. Quem é que vai ter que pôr uma boa parte dessa grana? Governo. Com uma arrecadação que está em queda. É importante também observar que nessa fala de agora à tarde, o ministro e o Jucá disseram que tem 4% de perda real de arrecadação. Então, quer dizer, as pessoas... Quando você fala perda de arrecadação, o que significa isso? Que as pessoas estão pagando menos impostos. Mas não é porque o governo esteja cobrando menos impostos. É porque a atividade econômica caiu. As pessoas estão comprando menos, portanto, pagando menos ICMS, estão consumindo menos serviços, pagando menos ISS e assim por diante. Não significa que a cobrança do governo é menor. Pelo contrário, a receita está muito em cima de qualquer tostão que ela consiga pegar do nosso bolso. O que acontece é que as pessoas simplesmente não têm dinheiro no bolso. Então elas não estão consumindo. E as empresas não estão produzindo, também não estão pagando seus impostos. E assim por diante. Então, queda de arrecadação e o rombo é esse. Agora, muito curiosamente, o Meirelles também anunciou uma reversão de contingenciamento. Palavrório feio, né? Mas o que significa isso? O governo Dilma tinha dito, olha, a gente tem aqui um dinheiro para fazer a máquina pública funcionar, mas a gente vai deixar esse dinheiro congelado. Está contingenciado, a gente não vai gastar isso aqui. O que esse novo governo está dizendo é,
a gente vai descongelar uma parte desse dinheiro, cerca de 20 bilhões de reais. Para quê? Para sanear, me desculpem aqui a palavra, a zona que estava feita nas contas. Você foi até comedido, Grebe. Você foi comedido. Dá para ser pior, né? Dá para ser pior. Com números como esses, dá para ser pior. Que zona que é essa? Restos a pagar, ou seja, coisa que foi gasta no ano que vem e que eles enfiaram embaixo do tapete, a gente paga mais tarde. Conta atrasada, certo? O governo consumiu, pegou serviços dos outros e não pagou os caras. Tem pendurada na brocha do governo, certo? Embaixadas lá fora, 4, 5 meses sem conseguir pagar aluguel. Imagina só, o Brasil está devendo aluguel. Literalmente. O Brasil está devendo aluguel. E no exterior, lá que é mais Namíbia, feio. No Japão, sei lá eu mais onde. Feio ainda. Então tem lá um monte de dinheiros que a administração precisa cumprir as suas obrigações. Então o que eles estão dizendo? Olha, a gente vai dizer que tem um déficit sim, mas a gente vai parar de não pagar contas que não pode deixar de pagar. Então, Silvio, você pode dizer o que for desse processo de transição, então, mas é salutar o que está acontecendo. É salutar. Precisava haver mais clareza sobre a realidade das nossas contas públicas. E é muito bom que isso esteja acontecendo. Aliás, o Romero Jucá deu uma declaração nesse mesmo anúncio ali, na entrevista coletiva com jornalistas logo depois do anúncio em si, exatamente nessa linha. Ele falou assim, quero deixar claro a diferença que existe entre os dois governos. Nós não estamos escamoteando a realidade. Exatamente. Então, assim, é muito bom. A única coisa muito ruim que poderia acontecer é eles serem obrigados a revisar de novo esse número, que foi uma coisa que aconteceu seguidamente nos últimos anos. O Meirelles chegou a falar, agora há pouco, que não haverá revisão. Eles juraram que não haverá revisão. E a frase do Jucá é a melhor. O Jucá, com aquele jeitão nordestino dele, ele falou assim, meta fiscal não é novela para você dar em capítulo. É verdade. Então, quer dizer, essa já é a terceira revisão no ano. O governo não pode fazer outra revisão depois, senão ele vai se desmoralizar. Esperamos que seja de fato um número realista e tá bom, vamos lidar com o buraco. Pois é. A tendência é que ainda nessa semana, né, a semana que começa, né, a partir de segunda-feira, o governo envie isso para o Congresso e deve haver um esforço de líderes ali para passar, né? Porque tem isso, né? Só completando aqui, até o dia 22, que é domingo, o governo precisa apresentar essa meta, porque se isso não for votado no Congresso na semana que vem, brevemente, isso obriga a uma paralisação das atividades do governo. Se você não tem essas previsões de gasto e de receita, o governo tem que parar. Enquanto eu não souber qual é a grana que eu tenho para dispor, eu não posso fazer mais nada. Daí você começa a comprometer serviço, você começa a comprometer salário, um monte de coisa. Então, era importante ele apresentar agora e é importante que seja votado na semana que vem. Grebe, então vamos para o assunto 2 do nosso programa. Quem reapareceu nessa semana foi Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados apresentar a sua defesa. Vamos ver se adivinha o que foi que ele disse. Eu não tenho contas no exterior. Eu não sou dono de contas de recursos no exterior. Esse processo de cassação do Eduardo Cunha anda lentamente, porque o Eduardo Cunha ainda manda na Câmara dos Deputados, né, Grebe? Essa é a grande verdade. E, aliás, o líder do governo Michel Temer será o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, um aliado... Brother do Eduardo Cunha. Né? Foi um espetáculo e tanto, né, Silvio? Se você precisa de uma definição de cinismo, assista a entrevista do Eduardo Cunha, que você vai ver o que é um cínico em operação por quase 7 horas. Né? É sensacional. Essa história de que eu não tenho contas, qual que é a... É o trust. É um trust. É um trust. Ele fala, olha, trust não é meu. Trust é uma entidade jurídica, certo? Não sou eu ali.
Daí teve um deputado, desculpe, agora eu não vou me lembrar quem foi, que teve uma sacada ótima, acho que foi o Molon. Ele disse, deputado, se o trust comprar uma garrafa de vinho de $1.000, é o trust que vai beber ou é o senhor? Pois é, porque o trust pode não ser Eduardo Cunha, mas também não bebe, não come, não gasta em shopping, né? É uma tecnicalidade a qual ele se agarrou, certo? Para dizer que não... Porque, vamos lembrar, qual é a alegação desse processo no Conselho de Ética? Deste processo no Conselho de Ética? Que ele mentiu. Ele está dizendo, não menti não. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do trust. Ele foi chamado na época a CPI da Petrobras. Exato. Né? Então ele está se apegando a essa tecnicalidade para dizer que ele não mentiu. Que ele foi só fiel à natureza jurídica do negócio. Vamos lá, né? Não dá, né? E ele ainda fez a ameaça de que na segunda-feira ele estará de volta ao seu gabinete na Câmara dos Deputados. Resta saber se lá estará Valdir Maranhão. É verdade, lá, sentado. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Bom, vamos ver, porque se ele for, eu acho que ele sai preso, Silvio. Certo, tem uma ordem do Supremo dizendo que ele não pode frequentar. Ele está suspenso das funções dele como deputado e como presidente da Câmara. Então, talvez seja interessante. Vai lá, Cunha. Vamos fazer a campanha Vai, Cunha. Aparece na segunda-feira. De repente a gente tem um desfecho para essa novela, né, em muitos atos atrozes. A verdade é que o Eduardo Cunha morre de medo nesse momento é de perder o foro, né, de perder o mandato, porque aí vai lá para Curitiba e cai nas mãos de Sérgio Moro, que não hesitaria alguns minutos em determinar a prisão dele. A sua prisão, né? Bom, Grebe, e o último assunto, então, do nosso programa, essa bagunça envolvendo a Secretaria da Cultura, né, que perdeu o status, era o Ministério da Cultura, perdeu o status de ministério, acoplada à educação. O presidente interino Michel Temer teve muita dificuldade em nomear, em encontrar alguém, um titular para essa pasta. Num primeiro momento ele buscava uma mulher, porque o seu ministério sofreu críticas de pouca participação feminina. Sim. A maioria delas recusou o convite, a maioria não, todas 5. E ele acabou escolhendo o secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Marcelo Calero. Olha a foto dele, né? Enquanto isso, sedes ligadas ao Ministério da Cultura nos estados estão invadidas. Ocupadas. Né? O portal G1 tinha um número agora há pouco, em 18 capitais, os equipamentos, vamos chamar assim, do Ministério da Cultura estavam ocupados. Olha, Silvio, deixa eu fazer aqui uma pequena observação biográfica minha. Vamos lá. Eu passei quase... Você é um homem da cultura, pois justamente. Eu passei minha carreira jornalística quase inteira, um bom pedaço dela, cobrindo cultura. Livros, fui editor de cultura aqui da revista, né? E posso te dizer uma coisa? Vamos. Não vejo mal nenhum em acabar com o Ministério da Cultura e transformar em secretaria. Não é isso que vai fazer. Dizendo isso. Não é isso que vai fazer a diferença. Teve 2 reportagenzinhas que a gente fez essa semana. Uma com a ajuda de dados levantados pelo Contas Abertas, que é aquela ONG que foi nossa parceira até há pouco tempo atrás, e que é especialista em analisar contas públicas, né? Mostrando que o governo Dilma foi um daqueles que teve pior gasto em cultura. Na verdade, o gasto em cultura do governo Dilma foi muito baixo, certo? Então, tinha ministério, mas a grana e a eficiência no gasto da grana era péssima, certo? A segunda reportagem que a gente publicou hoje é uma comparação com quase 200 países, mostrando quais têm Ministério da Cultura e quais não têm. A grande maioria, quase 100, tem alguma espécie de arranjo misto desse. A cultura está acoplada a algum outro ministério. A Itália, vamos pegar a Itália, certo? Um milênio de história, certo? Todas as coisas mais extraordinárias que você pode imaginar da cultura estão lá entesouradas na Itália. Não tem um Ministério da Cultura só.
O Ministério da Cultura é junto com o Ministério do Turismo, certo? Até a França, que tem uma política cultural super intervencionista, que muito inspirou as políticas culturais de esquerda, né? Eles também acham que o governo tem que guiar a cultura e tudo mais. Cultura e comunicação fazem parte de um mesmo ministério. Então esse fetiche com o Ministério da Cultura como um ente independente é uma bobagem. É uma bobagem. O que importa... Veja... É uma demagogia, né? Por que as pessoas estão gritando tanto e por que tem aparelhos, como você disse, ocupados em 18 cidades? Porque estes aparelhos estavam aparelhados. Qual foi a política cultural do governo Dilma, sobretudo? Não foi gastar dinheiro, foi gastar dinheiro com um número pequeno, certo, de atores culturais, e dar palco, certo? Os caras apareciam abraçados ao Lula, apareciam junto com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, certo? Pessoal do Pablo Capilé, como é o nome da... Enfim, coletivo. Desses coletivos e tudo mais. E um número muito pouco de produtores, sobretudo de audiovisual, né, muito bem conectados, que conseguiam tirar o grosso, quase 40% da grana ia para o audiovisual. Então era gente muito bem conectada que recebia o grosso desse dinheiro. Esses caras ficaram muito tristes e foram para as redes sociais fazer um maior escarcéu e mobilizaram os seus coletivos para invadir os prédios. Agora, a maioria das pessoas está angustiada com isso? Não. A maioria das pessoas não está angustiada com isso. O governo identificou que é uma gritaria de grupinhos e que está acontecendo sobretudo nas redes sociais. E neste caso, a maioria silenciosa está com toda a razão. Não precisa esse fetiche com o Ministério da Cultura. Precisa ter a Secretaria da Cultura. Parece que esse secretário que foi posto lá é um cara com uma ótima interlocução com artistas de todo tipo. É um cara que se preocupa também, embora ele seja, se não me engano, diplomata de formação. Justamente. Ele é um cara que se preocupa também com a cultura popular. Ou seja, não é um cara que está só preocupado com uma alta cultura, está preocupado em manter uma certa diversidade de oferta cultural e tal. Parece que já foi apelidado de secretário gato também. As moças parece que gostaram muito dele, que não deixa de ser bom para o governo, certo? É um cara que parece ter boas intenções, boa articulação. Tá ótimo. Racionalizem o gasto, enxuguem a máquina e façam o melhor possível. Fetiche, não. Que os artistas, aliás, poderiam comentar os 170 bilhões de rombo. Pois é. Né? Não poderiam se revoltar. Eu não vou usar o argumento tolo de que num país com tantas carências como o Brasil... Não, cultura é importante. Inclusive tem uma economia da cultura que pode ser importante para o Brasil. Música, dança, filme, tudo isso. Não é o caso de desvalorizar a cultura. É o caso simplesmente de ver que nesse discurso em defesa do Ministério da Cultura tem um tanto de fetiche e um tanto de oportunismo de gente que estava lá locupletada. E não está tão interessada assim na cultura com maiúscula. Está na cultura que pinga no seu próprio bolso. Muito bem. Grebe, obrigado. Vamos para o final de semana. Bom fim de semana a todos. Esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua companhia. Um ótimo final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Até lá.